Bom dia. Eu queria agradecer a presença de todos e todas, em especial dos palestrantes debatedores, que vão trazer reflexões sobre um tema que, na verdade, é um tema muito atual e que vem preocupando muitos profissionais de saúde e também pesquisadores mundo afora, né? Então, é muito, muito propício que a gente faça essa discussão agora no Brasil, que já tem feito, né? Que a gente possa fazer esse webinário nesse momento, né? Falar um pouquinho sobre o Instituto Todos pela Saúde, que nós estamos organizando, esse ordinário. O Instituto nasceu de uma iniciativa do Itaú Unibanco durante a pandemia, da pandemia da Covid-19, e que constituiu a maior inversão filantrópica financeira no Sistema Único de Saúde, um investimento que foi orientado integralmente por um grupo de experts de saúde pública e que fez apoio direto ao CONAS, ao CONASEMS, à Fiocruz e ao Instituto Butantan, num momento em que o Ministério da Saúde estava bastante desarticulado, né? Então, o Instituto Todos pela Saúde nasceu há 3 anos e é uma entidade sem fins lucrativos que tem o objetivo de colaborar para o desenvolvimento de um sistema de vigilância epidemiológica oportuno, né? Acho que essa é uma, porque existe um sistema de vigilância epidemiológica no Brasil, os esforços são para que ele seja oportuno, e para ajudar o Brasil a se preparar para o enfrentamento de futuros surtos que podem virar epidemias e que podem virar pandemias, né? E o TPS, que é o Instituto Todos pela Saúde, trabalha com três bases, três pilares, né? Com apoio a diversos projetos. Nós trabalhamos principalmente com o fortalecimento da rede de vigilância epidemiológica, incluindo a vigilância genômica, isso em parceria com o Ministério da Saúde, com o CONAS e com o CONAVEMS, análise de dados, que é em parceria com laboratórios privados, e informação e informação, que é principalmente em parceria com a Abrasco, né? E um dos projetos prioritários do Instituto Todos pela Saúde é a construção da viabilidade da constituição de um CDC no Brasil, de um Centro de Controle de Doenças, Prevenção e Controle de Doenças, o Instituto Nacional de Saúde, que, como parte da preparação do país para enfrentamento de surtos, epidemias e pandemias. E o debate de hoje reflete a complexidade, na verdade, da abordagem de saúde única, ou uma única saúde, né? E nós estamos buscando exemplificá-la focando no H5N1, né? E é importante por quê? Porque nós temos que decidir quando uma ameaça de um patógeno que atinge animais passa a ser uma ameaça à saúde humana, né? E acho que é isso que a gente está discutindo e é isso que está posto com relação ao H5N1, isso nós estamos preparados para enfrentar, né? Então, nós trouxemos para esse debate experts que estão envolvidos no tema a partir de diferentes perspectivas, mas que convergem no interesse público, né? E o webinário será mediado pelo Dr. Gerson Pena, prazer em tê-lo como mediador, que é pesquisador da Fiocruz e foi ex-secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, o qual eu tenho o prazer de passar a palavra e condução do debate, a condução dos trabalhos e desejar um bom evento a todos e todas. Obrigada, Gerson, para você. Obrigado, Mariângela, pela introdução, obrigado pelo ITPS estar se debruçando sobre alguns webinários. A OMS, simultaneamente, investiga mais de 1.000 possibilidades de surto, no mundo todo, constantemente, e agora, em 19 de julho, ela divulgou, atualização dos dados, particularmente de H5N1, que desde 2003 até hoje, até julho de 2024, a ocorrência de casos humanos se deu em 24 países, com 896 casos humanos e com 463 óbitos. Então, a alta letalidade, o que ele chamava de gripe aviária, deixou de ser só nas aves, a alta letalidade justifica essas paradas de reflexões com perguntas tão importantes, particularmente para o nosso país, relacionadas à preparação de enfrentamento de surtos. Meu nome é Gerson Pena, eu sou médico, pesquisador da Fiocruz da Universidade de Brasília, e com alguma experiência em condução em escala nacional de epidemias, desde a epidemia de cólera em 1996, portanto sou um pouco velhinho, até a última, que foi a pandemia de H1N1. A gente vai começar imediatamente os trabalhos, na medida que a gente for convidando as pessoas para falarem. O formato é sempre três apresentadores, dois debatedores e perguntas
do público que nos assiste, para quem eu dou boas-vindas, especialmente a todos eles. Vou começar chamando para falar do panorama atual da gripe aviária no Brasil e do mundo, o Marcelo Gomes, que é coordenador-geral de vigilância da Covid, influenza e outros vírus respiratórios da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. O Marcelo é físico, pesquisador em saúde pública e modelagem matemática, é doutor em física, trabalha no desenvolvimento e aplicação de modelos de matemática, analisa a dinâmica de transmissão de doenças infecciosas, com foco em eventos epidemiológicos de grande impacto, como Ebola, Zika, Covid-19, e é o coordenador dessa área no Ministério da Saúde. Marcelo, obrigado por se juntar a nós. De Flórida, a bola está com você. Muito obrigado, Gerson. Prazer estar participando desse espaço com vocês. Agradeço, em particular, o ITPS, no nome da Maria Ângela. Obrigado pelo convite. Bom, como o Gerson disse, eu estou atualmente na coordenação da CG Covid, que é a Coordenação Geral de Vigilância da Covid-19, influenza e outros vírus respiratórios, no âmbito do Ministério da Saúde, né? É uma coordenação que foi criada este ano, né? A área técnica estava dentro da vigilância das imunopreveníveis e esse ano se optou por criar uma coordenação geral dedicada especificamente a esses agravos, né? Eu tive o prazer de assumir essa coordenação. Bom, sem mais delongas, né, entrando já no que foi solicitado a falar, né, eu vou fazer um breve apanhado do que nós temos, né, de informações atualmente em relação ao cenário no Brasil e no mundo, né, fazer um apanhado geral. Tem alguns pontos que eu tenho certeza que a Daniela vai abordar, no aspecto especialmente da vigilância animal, né. Eu vou focar mais nos aspectos da vigilância humana, mas também vou tocar em alguns pontos do cenário animal, né, porque ainda felizmente, né, ainda é o principal, a principal vigilância continua sendo em cima dos animais, e eu vou trazer um contexto aqui que eu espero que fique mais claro, né? Bom, então, pensando no Brasil em particular, né, de 2023, do ano passado para cá, tá, nós já tivemos cerca aí de um pouco mais de 160 focos em animais, em 8 estados do país, né, na maioria deles no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e no estado de São Paulo, né, fundamentalmente ao longo da costa brasileira, né, embora também tenhamos registro de foco no Mato Grosso do Sul. Tá? E neste ano, né, tivemos 15 focos confirmados. Tá? E aí, desses focos em animais, né, a imensa maioria deles em animais silvestres, né, em aves silvestres. Nós também temos tido, né, alguns casos importantes, especialmente no sul do país, em mamíferos marinhos, né, os leões marinhos. Talvez a Daniela entre um pouco mais em detalhe na fala dela em relação a isso, né, mas foi algo que chamou muito atenção, né? Mas em termos de casos em humanos em particular, né, nós tivemos aí cerca de 900 pessoas expostas a esses focos identificados, né, desde 2023. Tá? Desses 900, né, cerca aí de 70 casos suspeitos primários, ou seja, as pessoas que tiveram exposição e desenvolveram, né, a manifestação sintomática, né, eles apresentaram sintomas de infecção respiratória, mas felizmente nenhum desses casos foi confirmado para a influenza aviária. Né? Então, no Brasil, nós não tivemos até hoje nenhum caso confirmado em humano. Tá? Então, nós tivemos um número bastante significativo de exposição, né, humana aos focos, mas nenhuma delas se concretizou em transmissão para os humanos, pelo menos não a ponto, né, de gerar um caso sintomático e esse caso sintomático, né, testar positivo para a influenza. Obviamente que isso não exclui a possibilidade, eventualmente, de ter acontecido alguma infecção assintomática que tenha escapado. Isso, obviamente, né, inerente a esse processo, mas dentro da nossa vigilância, tá, esse é o cenário que a gente tem em termos de casos na população humana, tá, e no mundo também, em geral, esse é fundamentalmente o padrão que vem sendo observado, né, a transmissão
para humanos continua sendo um evento bastante raro, tá? E isso, inclusive, traz também a dúvida, né, até que ponto a alta letalidade observada, né, também não está associada eventualmente a fatores aí do indivíduo que acaba sendo infectado. Quer dizer, até que ponto a suscetibilidade das pessoas que se infectam com esse vírus já não tem ali uma predisposição e que isso também auxilie, né, de certa forma, seja um mecanismo que também esteja associado à alta gravidade, né, na manifestação nesses indivíduos que infelizmente acabam se infectando, né? Então é difícil a gente ter um cenário claro, né, de uma vez de fato conseguindo estabelecer uma transmissão sustentada em humanos, se essa letalidade, se essa alta letalidade também se manteria, né? Porque pode ser algo que esteja vinculado, porque felizmente ainda é um evento muito raro, né, essa infecção em humanos. E aí de humano para humano, né, o único caso no mundo até o momento, né, de indivíduo, que foi caso confirmado de infecção por influenza aviária e que não se tem um histórico aí de exposição até o momento, pelo menos não é identificado, é um caso recente nos Estados Unidos. Foi o primeiro caso tá, de notificação recente, né, em que não se tem um registro aí, né, ou evidências de uma exposição prévia, tá, a animais infectados, tá? Mas é algo que ainda está em investigação e por enquanto é o único caso, tá? Bom, voltando, né, eu comentei já que tivemos então a imensa maioria, né, dos focos em animais, em aves silvestres, né? No Brasil nós tivemos alguns casos já em aves de produção de subsistência, né, aves de produção industrial. Felizmente até o momento não tivemos nenhum foco registrado, tá? E isso também em boa parte do mundo, esse continua sendo o cenário, né? O que chama muito a atenção, o que tem gerado uma preocupação maior em particular, tá? É o cenário dos Estados Unidos, né? Em que tem se identificado casos em gado leiteiro, né? Então, isso gerou uma preocupação maior, porque aí já é um foco também em mamíferos, né? Então, isso traz uma proximidade maior para a população humana, né? Em função das diferenças, né, da distância genética, né, entre humano e ave, humano e outros mamíferos, né, assim como já tinha chamado a atenção o caso nos leões marinhos no Brasil, tá, por também se tratar de infecção em mamíferos, tá, mas né, é importante a gente destacar, né, alguns aspectos aí que também, talvez, de novo, mais uma vez, né, a Daniela talvez entre um pouco mais nos detalhes, tá, mas foi identificado também, né, nesses animais, né, gado leiteiro, também em produtos lácteos não pasteurizados. Tá? É importante deixar isso claro também, né, enquanto associado a produtos derivados, né, não pasteurizados, foi identificado, mas até o momento, né, isso trouxe como consequência um número relativamente pequeno de casos em humanos e também sem gerar uma cadeia de transmissão humano-humano. Então, tivemos casos positivos em humanos associados a esses eventos, né, em gado leiteiro, tá? Mas é algo que continua sendo restrito, tá? E até o momento, apenas nos Estados Unidos, a gente tem observado esse tipo de evento, né? E aí, claro, chama atenção, né? Até que ponto isso está associado a uma maior capacidade de vigilância, né, ou se é algo particular do processo, né, inerente ali da produção em particular, enfim, são questões ainda em discussão, mas é algo que chama atenção nesse cenário mundial, né? Em relação às Américas, né, recentemente, em setembro do ano passado, teve a última publicação da OPAS em relação à avaliação de risco, né, e aí o destaque muito grande é justamente que a situação atual, né, de 2023 para cá, em que nós temos a identificação de surtos de influenza aviária em 15 países da América Latina e Caribe, é uma situação sem precedentes. Né? Então, é por isso que, apesar de a transmissão, o risco para a população humana, neste momento, ainda ser considerada
baixa, né, porque não se tem se identificado transmissão humano a humano, o cenário na população animal, né, mantém uma necessidade de um alerta importante, né, e a manutenção de uma vigilância atenta e uma preocupação, uma preparação, tá, para um eventual salto, né, evolucionário aí desse vírus, né, que possa acabar invadindo a população humana, tá? Porque o cenário animal está chamando muita atenção, porque é bastante distinto do que nós vínhamos observando anteriormente. Tá? Na Europa, né, também houve, e bom, em termos de Américas, né, o cenário é esse que eu destaco muito para o Brasil, né, a questão de gado, como destacado, apenas restrita ainda aos Estados Unidos. Indo já para outras partes do mundo, né, tivemos relatos na Europa, em particular na Polônia, de casos em gatos, né? Houve um relato de óbitos incomuns em gatos na Polônia no ano passado, e parte desses óbitos, tá, parte desses gatos, tá, nesse estudo particular, se identificou, né, caso positivo para influenza aviária, tá? Mas para H5N1, né? Mas a população humana exposta a esses gatos, nenhum caso confirmado. Tá? Então, né, apesar, como comentado, né, apesar do cenário para transmissão em humanos continue sendo de baixo risco, né, a necessidade de alerta e manutenção das ações de vigilância se mantém, tá? E especialmente, né, por conta da gente estar acumulando aí episódios também já de surtos importantes em outros mamíferos, né? Então, isso, a gente já tem esse volume muito grande em aves, observa-se, tem-se observado esses casos em outros mamíferos, então isso tudo vai apontando uma direção de preocupação, porque pode, a qualquer momento, né, a gente acabar, infelizmente, tendo esse salto evolutivo, né, e aí passando a ter a capacidade de transmissão em humanos, tá? E aí isso ocorrendo, né, o risco é, obviamente, né, de acabar gerando uma alta demanda por recursos de saúde, né, porque, especialmente, né, a se manter o cenário de alta gravidade, que tem se observado nos poucos casos em humanos, né, obviamente isso teria um impacto extremamente importante. Né? Mas como eu comentei lá no começo, não é, não é algo, né, inerente, né, ou imediato, que havendo esse salto para a transmissão em humanos, essa taxa de gravidade e letalidade se mantenha, tá? Porque os casos que hoje nós observamos podem ter fatores ali de predisposição que já facilitem essa gravidade, tá? Então é algo em aberto, tá? Mas ainda assim, né, a preocupação obviamente se justifica, tá? Por fim, em termos de vacinas, e aí eu já encerro, tá? Existem atualmente vacinas para H5N1 restrita para uso em pandemias, e o detalhe importante é que são baseadas em cepas antigas, né, distintas da que está circulando atualmente, tá? Mas é uma ferramenta que poderia ser lançada à mão em situação, tá, de uma emergência. Inclusive, alguns países estão já adotando estratégias de vacinação especialmente em população ligada à produção, né? Então, a população potencialmente mais exposta, tá? Então, como estratégias ali de um eventual cordão de proteção, né? Alguns países estão investindo nisso. No Brasil, em particular, tá? O Butantan está trabalhando, tá, no desenvolvimento de novas vacinas, tá? Isso ainda está em fase inicial, mas ele relata, né, que tem capacidade de produzir com base na formulação pré-pandêmica em casos de necessidade para o país. Tá? Além disso, tem outras iniciativas na América Latina também nessa direção, né, de construir aí capacidade, desenvolver capacidade de desenvolver vacinas atualizadas de H5N1, tá, para atender uma eventual necessidade para a população. Tá? Então, em linhas gerais, né, esse é o panorama fundamental, né, em termos do, e aí para fechar, em termos de ações, né,
dos ministérios, né, em particular do Ministério da Saúde, foram publicados já uma série de informes epidemiológicos, boletins epidemiológicos. Desculpa. Temos também a publicação já de um protocolo, né, de vigilância, tá? Inclusive está sendo atualizado o protocolo de preparação, e além disso, recentemente foi lançado, né, o Comitê Intersetorial de uma só saúde, né, envolvendo diversos ministérios, tá? E obviamente dentro, né, do guarda-chuva desculpa, da Uma Só Saúde está também a influenza aviária. Então vai ter um grupo de trabalho específico associado a essa temática dentro das atividades desse comitê intersetorial, né? A ideia desse comitê em particular é que a gente possa, né, ter uma estrutura aí de colaboração e cooperação entre os diferentes agentes, né, ministeriais, tá? Para que a linha, né, de ação e de compartilhamento de estratégias de informações possa ser algo, né, que se mantenha a mais longo prazo, né? Aproveitar agora que estamos num momento já que não é mais de emergência tão iminente como foi em momento anterior, né, para de fato costurar essas amarras e conseguir ter uma estrutura que seja mais permanente, né? Porque o nosso histórico, infelizmente, é de uma cooperação, às vezes até muito boa, em momentos de emergência, mas quando passa a emergência, tende a se dissolver parte desses laços, e aí tem que retomar em um momento de nova emergência, né? Então a ideia é que a gente possa ter uma estrutura aí de mais longo prazo, mais permanente e duradoura. Tá? Com isso, eu encerro e fico aqui à disposição para a sequência do evento. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, pelas suas palavras. Eu vou passar imediatamente para manter o horário. Convidar o Gabriel Alau, que vai falar do vírus H5N1 e o risco de infecção em humanos. O Gabriel Alau é biólogo com mestrado e doutorado em biodiversidade animal, pesquisador em saúde pública da Fiocruz, vinculado à Fiocruz Pernambuco e vinculado ao Instituto Brennan Nock, na Alemanha. Coordena disciplinas de bioinformática, curso de vigilância genômica e lidera o grupo de pesquisa genômica de patógenos CNPq e coordena a rede genômica da Fiocruz. É editora associada da Frontiers in Genetics. Bem-vindo, Gabriel. Dentro do seu tempo, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Gerson. Bom, primeiro eu gostaria de começar agradecendo aqui a Mariângela e a toda a equipe do TPS por esse convite de poder falar sobre esse tema tão importante, né? E também, Gerson, pela introdução que fizeste agora. Eu também gostaria de agradecer já a bela introdução que o Marcelo fez, né? Facilitou um pouco o que eu viria falar. Mas eu gostaria só de contextualizar um pouquinho a minha contribuição nessa discussão, onde eu vou trazer a parte mais virológica e de adaptação viral dentro do contexto do que vem acontecendo, que o Marcelo também descreveu, né? Eu vou fazer só uma pequena recapitulação, né, que falando em termos dessa linhagem do H5N1, ela foi detectada originalmente em 1996 na China, e a partir disso ela ficava circulando em animais ou pássaros silvestres e de criação, e em algum momento de criação voltou a infectar os animais silvestres, né, as aves silvestres, começou a se espalhar tanto para a África, para a Europa e para outras regiões do globo. Mais recentemente, né, essa mesma linhagem ela surgiu e emergiu e se espalhou para a América do Norte e deu então a continuidade de espalhamento através de determinadas rotas de migração de aves silvestres também para a América do Sul, como o Marcelo reportou. É importante ressaltar que essa linhagem em particular tem uma grande diversidade genética dentro dessa linhagem. Então, a atual linhagem que vem se espalhando rapidamente e também causando infecções em mamíferos é uma linhagem particular e que já é originária de novos rearranjos, de trocas de segmentos e novas composições de segmentos e mutações comparadas às linhagens anteriores. Nas linhagens anteriores a esse grande surto que eu coloco mais ou menos, e é o que está descrito na literatura em torno de 2020 em diante da linhagem atual, antes disso, nós tínhamos linhagens que tinham um perfil de um pouco maior letalidade, né? Obviamente com as ressalvas aqui que foram colocadas sobre a vigilância, mas existia uma maior letalidade quando a gente pensa em infecções em humanos.
A atual linhagem, nós já temos alguns casos de infecção humanos já reportados, né? Alguns em investigação, mas, de forma geral, tudo que tem se detectado pela vigilância nos diferentes países é que, comparativamente, a letalidade seria menor que a linhagem prévia antes de 2020, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de letalidade e adaptação para humanos, né? Meu papel aqui é falar do risco de infecção para humanos, mas agora fazendo um pequeno parêntese aqui sobre as adaptações que já foram detectadas através da vigilância genética e genômica dessa linhagem em particular, né? Como eu mencionei, o vírus da influenza, de forma geral, tem uma grande diversidade genética, ele pode adquirir mutações pontuais, novas mudanças, né, no seu genoma, como também pode trocar segmentos, quando um determinado indivíduo, seja animal não humano ou humano, está co-infectado por diferentes linhagens, então pode ocorrer trocas de segmentos, dando origem a linhagens com perfil fenotípico diferente, uma capacidade mais ampliada, por exemplo, de infectar outros animais ou de causar doença mais severa em determinadas espécies, né? O que aconteceu com a chegada desse vírus na América do Norte é que ocorreram eventos de rearranjo ainda nos animais silvestres, nas aves silvestres principalmente, dando origem a outras sublinhagens. E uma em particular chegou na América do Sul. Dentro de todo esse contexto de espalhamento dessa linhagem, existiram vários casos de infecção em mamíferos, que é uma grande preocupação dentro desse nosso ponto de vista antropocêntrico, né, de qual é o risco, uma vez que essa linhagem agora consegue infectar de forma efetiva determinada espécie de mamíferos, qual é o risco para nós em humanos, né? Então já foram detectados e já foram caracterizados alguns eventos, né, de possível transmissão entre essa espécie de mamíferos não humanos até o momento. E particularmente na América do Sul nós temos uma caracterização que foi muito bem realizada no contexto da transmissão do H5N1, primeiro de aves silvestres para leões marinhos, né, para os pinípedes de uma forma geral, e que provavelmente estava acontecendo transmissão entre os pinípedes, né? É importante ressaltar que em todas as caracterizações que foram feitas dessa linhagem, não foi possível, até o momento, caracterizar com precisão se essa transmissão estava acontecendo através de contato ou através de vias respiratórias, através do ar, o que muda substancialmente a dinâmica da doença e as metodologias que podem ser empregadas para controlar esse vírus, né? Particularmente no caso dos Estados Unidos, né, que foi mencionado aqui, aonde se tem o H5N1 infectando os bovinos, foi observado já com alguns estudos de vigilância genômica e estudos de virologia, e esse vírus em particular ele infecta preferencialmente as glândulas mamárias dos bovinos. Por isso, então, nós temos a detecção de partículas virais ou restos do RNA viral no leite, e provavelmente o principal mecanismo de transmissão é através dos aparelhos de ordenha infectados que vão de um bovino para outro, né? Ainda assim, nos Estados Unidos foram detectados alguns casos em humanos, né? E alguns desses casos foram bem caracterizados, principalmente mostrando sintomas de conjuntivite ou alguns sintomas leves de infecção respiratória. Isso também, através de outros estudos, foi possível observar que essa linhagem particular de H5N1, que vem infectando os mamíferos, inclusive humanos, ela se replica muito bem e consegue se ligar muito bem a receptores típicos característicos de aves, mas que também estão presentes em humanos. Estão presentes em humanos na conjuntiva do olho, estão presentes em humanos no trato respiratório basal humano, né? Por que é importante entender especificamente essa linhagem e quais os tecidos que elas estão replicando? Porque isso pode impactar diretamente na probabilidade desse vírus se transmitir por diferentes rotas, né? É sabido que para a influenza é necessário ter determinadas adaptações e mudanças no vírus para que o vírus consiga se replicar no trato respiratório superior, e aí sim nós temos uma outra possível rota através do ar, através de gotículas, que muda substancialmente o padrão de dispersão desse vírus, né? Até o momento, tudo que se tem de dados sobre a vigilância genômica mostra que
as principais mutações que foram detectadas em espécies de mamíferos infectadas pelo vírus estão restritas à proteína, a replicase do vírus, né, a polimerase do vírus. Então, são adaptações que permitem que o vírus replique mais eficientemente em células de mamífero. Entretanto, as mutações no segmento do HA, né, da hemaglutinina, da glicoproteína, que se liga a outros receptores e muda o perfil de infecção dentro de um indivíduo, ainda não foram detectados. Isso é um sinal, né, bom, né, a gente pode dizer assim, porque nós ainda não detectamos nenhuma mutação específica no HA que permita que o vírus se adapte a determinados tecidos, mudando o padrão de transmissão e talvez aumentando a probabilidade de transmissão entre humanos, né? Ainda assim, um ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui é que essa interface humano-animal, principalmente quando o vírus começa a infectar agora rebanhos, aonde os humanos têm um contato muito próximo, essa interface ela se amplia substancialmente. Enquanto o vírus ele estava circulando em animais silvestres, apesar dos humanos poderem ter interações com animais silvestres, é muito mais reduzido do que quando os humanos interagem diretamente com o animal de criação, que está ativamente infectado, né? Então, isso cria uma ampla gama de oportunidades, aonde pode existir pressão seletiva específica para selecionar alguns vírus com mutações específicas ou componentes de segmentos específicos que agora começam, então, a possibilidade de transmissão, infecção em humanos efetiva e transmissão entre humanos. Então, os riscos de transmissão em humanos, do meu ponto de vista, aumentaram substancialmente, e nós precisamos efetivamente apertar mais e fazer uma vigilância muito mais ativa nessa interface e também implementar medidas de biossegurança que permitam, então, reduzir essa janela que se ampliou naturalmente durante o curso da infecção. Bom, esse é um panorama geral sobre a parte viral, né? É importante dizer também que quando nós temos um vírus da H5N1, que agora consegue infectar humanos, e nós humanos também já somos infectados por vários influenza endêmicos, pode acontecer os casos de co-infecção e haver novamente eventos de troca de segmentos, abrindo essa possibilidade do surgimento de novas linhagens capazes, então, de infectar o humano de forma mais efetiva. Então, como resumo dessa questão de risco para a infecção humana, eu acho que o risco ele está aumentado. Até o momento, nós não detectamos transmissão efetiva, né, realmente bem relatada na literatura, com exceção desse caso que está um monte de pontos de interrogação do estado de Missouri, né, onde foi detectado um paciente, esse paciente não tinha histórico de interações com animais infectados, que é o que aconteceu em quase todos os outros eventos de infecção humana reportados por essa linhagem. E, além disso, houve um recente update desse caso, onde as pessoas que trataram desse paciente no hospital também tiveram alguns sintomas gripais dias após, né? Sendo que não foi possível detectar por métodos moleculares de sorologia ou de PCR a presença do vírus nessas outras pessoas. Mas é um indicativo que merece uma atenção redobrada na questão de vigilância, né? E para finalizar, eu só queria fazer uma ressalva aqui levantar um outro ponto importante, que a vigilância ela é extremamente importante e principalmente no sentido em que a gente precisa compartilhar as informações para que as diferentes esferas federais, estaduais e mesmo a população em geral esteja alerta. Eu sei que no contexto da H5N1 ela começou. Lembrem que eu fiz aquela divisão em 2020. Em 2020 nós estávamos no início da pandemia da Covid-19. Então existia um foco muito grande no SARS-CoV-2, obviamente com razão, mas eu não vi, pelo menos não chegou até mim, tanto como pesquisador, né, como população em geral, alertas sobre o espalhamento desse vírus, que é um vírus que já tinha um potencial epidêmico e pandêmico muito antes, né, dos coronaviridae que nós sabemos e estudamos nos últimos anos. Então, eu acho que também tem um gap aí que precisa ser preenchido de comunicação
com a população, para a população não entrar em contato com esses animais doentes, né? Para evitar também e diminuir essa interface que o vírus pode, então, ter essas oportunidades de infectar os humanos. Então, acho que era essa a minha contribuição por hora. Fico à disposição para a sequência da discussão aqui. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Vou passar imediatamente a palavra para a Daniela, Daniela de Queiroz Batista, que vai nos falar de vigilância da gripe aviária em animais e a interface com a vigilância epidemiológica. Daniela é médica veterinária, mestre e doutora em higiene veterinária e processamento de produtos de origem animal. É auditora fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura, atuando na divisão de sanidade das aves. Foi médica veterinária oficial do Estado do Rio de Janeiro, coordenando programas nacionais de sanidade avícola e suína, e é especialista em defesa sanitária animal. Muito obrigado por estar conosco. A palavra é sua dentro do seu tempo, por favor. Olá, bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer a Maria Ângela, a equipe também da ITPS pelo convite. Acho que eu sou a única médica veterinária daqui. O meu enfoque ele vai ser um pouco diferente, né? Eu preferi trazer uma palestra porque as pessoas elas não conhecem, às vezes, o trabalho do Ministério. Então, é importante que a gente traga. Muito se fala da saúde e pouco se sabe da vigilância em animais. E esse tema é um tema muito importante, complementando já o que o Gabriel e o Marcelo falaram, principalmente nesse momento o que o Gabriel falou em relação às notificações, né? Então, assim, só para dizer para vocês que o nosso trabalho ele se baseia em doenças de importância econômica e de saúde pública. E o Ministério, ele há muitos anos já vem acompanhando a situação da influenza aviária. Então, há muito tempo, a gente tinha uma vigilância para a influenza aviária. E nós estamos seguindo a taxa da Organização Mundial de Saúde Animal, que naquela função quadripartite com a FAO e com a OMS e com a parte de meio ambiente também, né, vem toda essa vigilância. Então, só para trazer um dado para vocês, entre 2005 e 2023, nós tivemos mais de 557 milhões de aves morrendo. O Ministério vem acompanhando. E o que aconteceu? Nós tínhamos as nossas estratégias para vigilância, né, falando dessa vigilância que o Ministério faz. Hoje em dia eu sou coordenadora da parte de sanidade avícola, então, né, para trazer isso para vocês. E como vocês bem falaram, lá para 2020, 2021, a gente teve um aumento, apesar da gente já ter tido picos de influenza aviária, por exemplo, em 2015 nos Estados Unidos. Mas nunca foi dessa forma. Em 2015, a transmissão lá foi muito de fazenda por fazenda, então a gente focava muito em biosseguridade. Quando começou a chegar 2020, 2021, teve um aumento de pressão de infecção nessas aves migratórias e que começou um alerta muito grande no mundo. Então, para vocês terem uma ideia, né, em 2022 a gente teve um pico com 141 milhões de aves com 85 países afetados. E o Ministério, de olho nisso, a gente já fazia a nossa vigilância, a gente começou a revisar nossas estratégias. Então, em 2022, a gente teve um novo plano, né, de vigilância, né, para a gente poder ter essa detecção precoce, que a gente sempre trabalhou com a detecção precoce, né, influenza aviária, então era muito importante que a gente soubesse, por questões econômicas e sociais, se essa doença estava circulando na nossa produção, porque isso impacta, né, a questão de exportação, a questão social, traz um prejuízo grande para as famílias que vivem disso, então a gente sempre teve de olho nisso e também para a saúde pública. Então, em 2022, a gente lançou esse novo plano, né, num cenário onde o Brasil ainda era livre de influenza. Então, quando a gente lançou, a gente não tinha focos de influenza aqui, né? Então, a gente veio com esses objetivos de demonstrar a ausência para fins de comércio, porque é uma parte social importante, para questões de saúde pública e para fortalecer a nossa capacidade de detecção, justamente pela influenza ser uma doença zoonótica. Como eu falei, naquela época, nós éramos país livre, né? Continuamos a ser país livres aos olhos da OMSA, mas nós não tínhamos a circulação viral, tá? Então, hoje, nós estamos fazendo a revisão desse plano. E nós estamos fazendo a revisão desse plano com auxílio, inclusive, da OPAS, né, o Panaftosa, que nos auxilia, diretamente ligado à Organização Mundial de Saúde, da parte de meio ambiente, o Ministério da Saúde também, já estamos conversando sobre isso, ele já, na primeira versão, ele foi convidado, será convidado na segunda também, oportunamente, para participar. Então, a gente está tendo alguns outros enfoques na revisão desse plano, né, já que o cenário mudou. Então, para vocês saberem, esse plano ele tem alguns componentes, né? Eu acho importante falar de como a gente faz o monitoramento. A gente faz o monitoramento da passiva, que é a investigação em todos os tipos de aves,
né, silvestres, domésticas, e também na industrial, então, onde a gente coleta amostras por meio de um planejamento, então são amostras planejadas e coletadas. O nosso plano, ele fala de aves, mas eu gostaria de tocar na questão dos mamíferos e das vacas, né? A vaca era uma questão muito recente, então desde março, final de março, quando nós soubemos, nós estamos acompanhando, mas a gente ainda não tem uma questão de vigilância definida. Mas até agora são 243 focos nos Estados Unidos e 14 estados afetados. Então a gente está de olho para ver o que vai acontecer. Em relação aos mamíferos, vinha acontecendo em toda a América do Sul, né, essa vigilância com milhares de mortes de mamíferos, e com certeza chegou aqui, né? Chegou no Sul, nós tivemos vários focos com vários animais afetados, mas a gente precisou compartilhar isso com o meio ambiente, até porque a nossa expertise, ela não é de coletar, nós não somos veterinários capacitados para lidar com animais silvestres e nem com a fauna silvestre, e nem com aves silvestres. Então, quando a gente teve o primeiro foco, inclusive, o meio ambiente foi o primeiro a ser chamado, né? Que ave é essa? Como é que ela faz? Então, a gente precisa dessa integração, porque não é possível que o Ministério atenda na sua totalidade a vigilância para a influenza aviária. Então, ela tem que ser compartilhada com todos os atores, tá? E aí, né, a gente tem um sistema de notificação para detecção precoce, as notificações podem ser feitas por qualquer cidadão. Alguns estados, pelo seu serviço, eles têm canais exclusivos, mas sempre a gente coloca um sistema do Ministério chamado Cisbravet. Então, aqui de Brasília, nós acompanhamos todas as notificações, todas as investigações que são realizadas, tá? No Brasil, em relação às aves, em relação aos mamíferos também, porque apesar da gente atender junto com o meio ambiente, a gente conseguiu organizar isso, que é algo que é complicado, né? Como o Marcelo falou, a gente trabalha junto, a gente precisa manter essa organização, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a doença, ela vem transformando e cada dia ela nos surpreende, tá? Então, nós temos um cenário de que a gente não sabe qual vai ser o futuro, mas a gente tem um canal, o Ministério tem um canal exclusivo para notificação de casos suspeitos, para atendimento, tá? E assim, como o Marcelo já falou também, a gente vem fazendo a vigilância, a gente tem poucos casos esse ano. Nós tivemos o último caso em julho desse ano. Então a gente teve um gap entre dezembro e fevereiro. Janeiro nós não tivemos nada. Depois nós tivemos alguns casos e o último foi em julho, no Rio de Janeiro, em Maricá. E aí nós não sabemos, porque nós temos investigações. Se vocês olharem, né, essa linha azul, ela é o número de investigações que nós temos. Então, a gente sempre está investigando, mas a gente não tem novos casos, tá? Isso pode ser acompanhado pelo nosso painel, que é um BI público que o Ministério mantém, né? Então, eu acho que de conhecimento, onde a gente não só demonstra as investigações, como a gente também demonstra os focos e quais foram as espécies, né, afetadas, se foi subsistência, se foi silvestre. Vocês podem checar isso lá. E aqui eu queria fazer um adendo, né? Quando começou a influenza, a gente não sabia muito bem com o Ministério da Saúde como fazer, né? E nem com o Ministério do Meio Ambiente. Então, no início, nós não tínhamos esse BI, e a princípio, todos os dias, a nossa equipe de epidemiologia, ela mandava, né, Marcelo sabe, sábado, domingo, mandava uma planilha para o Ministério da Saúde, para eles acompanharem os casos, tá? E para o Ministério do Meio Ambiente. E, assim, como vocês sabem, o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente também não são verticalizados, então muitas coisas são feitas a nível estadual. Então, a orientação do mapa, né, em relação aos serviços veterinários estaduais, que são ligados ao governo do estado, mas executam as ações do Ministério, eles fizeram essa ponte com o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, lá mesmo eles fazem a detecção dos casos, o pessoal local dos postos de saúde acompanha os casos. E aqui a gente também informa a nível central, a nível de Brasília, o que está acontecendo. Essa comunicação ela não é mais diária, né, porque hoje em dia o Ministério ele consegue verificar por meio desse painel todas as investigações, né, e depois eu vou falar um pouco mais sobre outros tipos de interação, mas é mais ou menos nesse sentido que a gente consegue interar tudo que o Ministério vem feito em relação à vigilância da influenza aviária nas aves, né, e nos animais aqui no Brasil. Tá? Então,
Além disso, o Gabriel acho que tem mais propriedade para falar disso do que eu não sou pesquisadora, eu sou médica veterinária, parte de defesa, né, e tal. Mas os nossos laboratórios que fazem a vigilância, né, a gente tem um laboratório de referência mundial, nós fizemos a caracterização genômica das amostras que foram possíveis, né, de acordo com os focos. Então, a gente tem 32 amostras de genoma completo que estão no GenBank para verificar o que teve de alteração, né? Da onde vieram essas amostras, se tem alguma alteração, que o Gabriel acho que pode falar melhor, que é em relação, mais importante, à saúde pública, isso foi verificado também, né? Então, da onde é que vieram, se teve novas introduções. Então, nós agora estamos num momento, por exemplo, de silêncio, né? Nós não temos casos. O que a gente viu que não teve novas introduções, igual os Estados Unidos, que tem diferentes vírus entrando. No momento, foi o vírus que entrou no ano passado, ele circulou, né, de aves que vêm do Uruguai, da Argentina, do Chile, mas que não tiveram novas introduções aqui. Então, essa caracterização genética, o Ministério também tem feito, o que ajuda a saúde e ajuda toda a pesquisa em si, né, para avaliar a epidemiologia desse novo vírus, né, que esse clado, né, que o Marcelo bem falou, 2.3.3, 2.3.4.4b, que vem tirando o nosso sono, particularmente o meu, há bastante tempo. E, além disso, como eu falei aqui bem rapidamente, para o resto da vigilância que a gente faz, né, que são aquelas amostras que são planejadas, nós fazemos em ciclos de meio de um ano a meio do outro, em estabelecimentos comerciais e também pequenos estabelecimentos que são estabelecimentos de subsistência, né, propriedades de subsistência ou propriedades com poucas aves, para o comércio com poucas aves, que não tem aquela biosseguridade que a gente preconiza. Então, para vocês terem uma ideia, no ciclo de 2023, 2022, 2023, nas aves comerciais nós tivemos mais de 2.385 estabelecimentos amostrados, né? Nesse ciclo agora que a gente está fechando, 2.391 estabelecimentos, e na parte de subsistência, nós tivemos 1.064 no último ciclo, no penúltimo ciclo, e nesse último ciclo, 1.090 propriedades amostradas. Até agora a gente não tem nada positivo, a gente teve uma sorologia de H7, né, uma vez na Bahia, um H1, um H16, sabe? E, além disso, a gente também faz uma vigilância epidemiológica, que essa é mais da iniciativa privada, para questões de comércio, que a gente chama de compartimentos. Então, essa é uma vigilância ampla e robusta que o Ministério vem fazendo, além das outras interações com os outros atores que fazem parte desse cenário, né? Então, aqui para vocês terem ideia, são os nossos laboratórios, nós temos 6, com destaque para São Paulo, que é o nosso laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal, para diagnóstico de influenza aviária. Bom, e aí a gente vem trabalhando bastante em comunicação, né, para que a gente possa ter todo o trabalho, todas essas preocupações de você não toque no animal, não ter interação com ele. A gente sabe, por exemplo, que aquele caso do Equador, da menina que teve no Equador, né, eu conversei com o menino do Equador, eles foram na feira compraram de um local de foco e ela brincava com a ave, assim como a gente sabe que geralmente essas interações elas são mais de perto, então por mais que sejam aves de produção, às vezes elas são um pouco trazidas como pet também, né? Então a pessoa tem ali na parte de doméstica, então é importante a gente fazer todo esse apoio para a população, e a gente tem feito isso através da página do Ministério, com a iniciativa privada, os estados, tá? A gente faz muitos testes. Então, por exemplo, como eu falei na nossa vigilância, no último ano a gente realizou mais de 70 mil testes laboratoriais para a influenza aviária, né? Que a gente trata junto com a doença de Newcastle aqui, né? Então, a gente tem tentado trazer uma robustez para a vigilância da doença para o Brasil. Tá? E falando assim, falando mais ainda sobre a interface que a gente tem com os outros órgãos, né? Como eu falei no início, a revisão das estratégias de vigilância junto com o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, a gente está revendo o nosso plano, que foi feito no momento que a gente não tinha o vírus circulando. Quando a gente teve o primeiro foco, foi estabelecido um COI, um Centro de Operações de Emergência Agropecuária, dos quais fazem parte ainda o Ministério da Saúde,
e o Ministério do Meio Ambiente, além do Ministério da Agricultura. As reuniões agora são por demanda, existe uma ou outra, né? Mas eles se reuniam toda semana para discutir na época em que foi o auge da nossa crise, mas bem como o Marcelo disse, a gente tem que continuar com esse procedimento, né? E na época a gente tinha essas comunicações diárias com o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente, que agora são através do BI, né? As articulações com os estados, como eu comentei, né, os estados têm suas articulações, porque é necessário que faça isso a nível local, a gente não consegue trabalhar tudo a nível central, nem de Ministério da Saúde, nem de Ministério do Meio Ambiente, nem de Ministério da Agricultura. Tá? Existe esse comitê de monitoramento de eventos em saúde pública, né, que o Ministério da Agricultura faz parte também, então quando tem foco, existem as reuniões mensais, mas não tem tido, então não tem participado, mas o Ministério da Agricultura também faz parte, assim como esse comitê que o Marcelo comentou de saúde única, que foi instituído agora. Aqui nós somos muitos, né? Não só nós temos uma parte de saúde pública, a parte de epidemiologia, então desse comitê particularmente eu não estou como membro, mas a gente acompanha, né, uma equipe que faz o trabalho aqui, e a iniciativa também do Panaftosa, da OPAS, de criar um grupo de trabalho técnico, né, para prevenção e controle da influenza zoonótica nas Américas, o CIP-CISA, que vai ter uma reunião agora em Washington, da qual eu vou participar, com todos esses atores, para tratar exatamente dessas questões da interação das áreas, né, para a vigilância da influenza aviária nas Américas. Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês e trazer para vocês, né, um pouco do nosso trabalho, né, do que a gente vem fazendo e corroborando com o que o Marcelo e o Gabriel já falaram, né? Eu acho que eles já trouxeram muitas informações e eu complementando com essa parte veterinária, que às vezes fica um pouco que as pessoas têm um pouco de dúvida, porque não faz parte do dia a dia de vocês, né? Eu agradeço a atenção. Muito obrigado, Daniela, por estar conosco no dia de hoje. Eu vou passar a palavra imediatamente para os debatedores, apresentando, para cada um falar dentro do seu tempo, estimulando o pessoal que está nos assistindo online também, que as perguntas estão abertas. A gente vai começar pela Fernanda Bolos, que é médica com residência em neurologia e mestrado em neuroimunologia. Atuou como gerente e diretora de pesquisa clínica na Pfizer e na Novartis, e desde 2022 é diretora médica do Instituto Butantan. Ela coordena e faz a gerência de todos os estudos clínicos, farmacovigilância e ciência de dados. Tem vivência em doenças negligenciadas na Amazônia, experiência internacional, seu foco de desenvolvimento de produtos para a saúde pública. O Fabrício é biólogo com mestrado e doutorado em biologia celular e molecular, pesquisador do Instituto Carlos Chagas, na Fiocruz, Paraná, coordenou a plataforma de espectrometria de massa, é gerente de desenvolvimento tecnológico do IBMP, lá no Paraná, e focado em kits de diagnóstico de produtos biotecnológicos. É membro do Grupo Técnico Consultivo do Diagnóstico de Doenças Tropicais Negligenciadas da OMS. Vamos começar pela Fernanda, por favor. Fernanda, bem-vinda. Obrigada, Gerson. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço o convite para comentar aqui esse debate tão interessante num tema tão pertinente. Eu começo parabenizando e agradecendo o Marcelo, o Gabriel e a Daniela pelas falas. E o que a gente tem visto, né, né, no lugar aqui de representante do Instituto Butantan aqui nesse debate, a gente vem acompanhando também desde o começo do ano passado, quando toda essa emergência, né, da gripe aviária começou. Como o Gabriel pontuou, a gente tem casos na China desde a década de 90, com casos em humano, com letalidade alta, então isso não é uma novidade, mas vem se intensificando nos últimos 2 anos, né, e se espalhando globalmente. Então a gente começou a ver casos, inclusive, de mamíferos na América do Sul, e a gente vem, desde então, fazendo um grupo de trabalho para acompanhar e aplicar um pouco do que a gente aprendeu também com a pandemia do Covid-19 para tentar ser um pouco proativo, né? Então, assim, o que seria uma preparação pré-pandêmica, né, num contexto de saúde pública no Brasil. Então, esse debate começou lá atrás, a gente veio acompanhando esses focos, como esses focos em animais
principalmente se espalharam, com algumas transmissão para humanos, mas ainda bem sem nenhuma transmissão interhumana, e qual seria o vírus para a gente tentar fazer um target quando a gente pensa em preparação pré-pandêmica, né? Porque a nossa ideia seria trazer uma cepa viral, fazer um desenvolvimento de produto e fazer partes iniciais de estudos pré-clínicos e clínicos, para, no caso de uma transmissão interhumana, a gente conseguir agir rapidamente e não ficar à mercê de outros desenvolvimentos, né? Já existe, só para pontuar aqui, algumas vacinas já até aprovadas em contexto pré-pandêmico, não acredito que comercializadas, né, nos Estados Unidos e na Europa, desenvolvidas para H5, a gente chama aqui de H5NX, né, porque tem H5N1, tem H5N8, e a gente vai vendo as variações muito rápidas do componente de neuraminidase, principalmente, e como que a gente, como Brasil, com todos os aprendizados que a gente teve na pandemia, de uma necessidade de uma autonomia nacional, porque a gente ficou, né, muito num plano secundário quando teve o SARS-CoV, e até a gente conseguir o nosso próprio desenvolvimento, foi quase um ano aí de pandemia, o que a gente pode fazer para isso não acontecer de novo? Então, é essencial tudo isso que foi comentado, né, tanto de vigilância animal como de vigilância genômica, e fortalecer tudo isso, todos esses mecanismos que a gente já tem no Brasil e está atento. E o que a gente tem feito aqui no Butantan para pontuar um pouquinho o que a gente está se preparando, né, que é o que a gente chama de iniciativa pré-pandêmica. Então, a gente trouxe alguns vírus, H5N1 e H5N8, a gente trabalhou inicialmente em desenvolvimento de produto, então a gente já tem os produtos desenvolvidos. A gente, nesse momento, está finalizando testes pré-clínicos, né? Então, testes em duas espécies, roedor e não roedor, em rato e coelho, para que a gente possa cumprir as exigências regulatórias. Nesse meio tempo, por uma provocação nossa também, a Anvisa lançou um manual regulatório, né, de pré-pandêmico. Então, como que fica esse cenário regulatório? Porque tem que ter prioridade. A gente também não pode imaginar, como a gente já aprendeu na pandemia de SARS-CoV, que o desenvolvimento de uma vacina para um contexto pandêmico vai seguir os moldes de desenvolvimento de uma vacina comum, porque a gente precisa ter algumas priorizações, tanto em prazo como em modos de se fazer. E a nossa ideia, já submetida essa solicitação para a Anvisa, é começar um estudo fase 1/2, quer dizer, já em humanos, no começo do ano que vem. Então, é um estudo que a gente vai apenas mostrar que a vacina, esperamos mostrar que a vacina é segura e imunogênica contra essas cepas que a gente tem aqui, mas, como o Gabriel pontuou, tem uma diversidade genética muito grande. A influenza é um vírus altamente mutagênico e a gente tem, assim, uma grandes indicadores que, se tiver transmissão interhumana, talvez não seja na cepa que a gente está trabalhando, né? Então, como que a gente pode aproveitar esse esforço para que a gente consiga ser rápido? Então, a nossa ideia hoje, em alinhamento com a Anvisa, é conduzir um estudo fase 1/2 em humanos, para mostrar que a vacina é segura e imunogênica, já incluindo idosos num segundo grupo, a partir de a constatação de que ela seja segura em adultos, já incluir idosos também, para mostrar segurança e imunogenicidade em adultos e pausar aí o desenvolvimento. Se tudo correr bem, que é o que a gente espera, que é perder todos esses esforços para não ter transmissão interhumana, isso não virar uma pandemia, tá ótimo, é o nosso cenário favorito. Mas caso aconteça a transmissão interhumana e a gente tenha uma pandemia, né, por gripe aviária, a nossa ideia, então, é atualizar muito rapidamente esse produto já existente com a cepa causadora e fazer um fase 3 muito rápido, só de imunogenicidade, para que a gente possa ter uma vacina, né, disponível em meses, em poucos meses, porque a imunogenicidade a gente vê aí com 21 ou 28 dias pós-vacinação, então um estudo que a gente possa conduzir em menos de 6 meses, já submeter um dado para a Anvisa. Então, esses são os esforços, né? A gente tem um grupo de trabalho aqui em gripe aviária, esses são os esforços que a gente está focando, que eu fiquei muito satisfeita de ouvir Marcelo, Gabriel e Daniela, porque eu acho que vem bem de encontro com o que a gente vem monitorando também. E agradecer mais uma vez o convite. Vou abrir aqui agora a palavra para o Fabrício, para que a gente também salve o tempo para a audiência. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Fabrício. Olá, bom dia. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite para participar e também ser informado. Eu fico muito feliz ao que Marcelo, Daniela, Gabriel e Fernanda mencionaram, né? Tinha várias das perguntas que eu tinha, acho que vocês trataram muito bem.
Então, alguns dos pontos que eu fico pensando, e eu quero comentar um pouco também sobre o que a gente tem feito aqui para estar preparado. Bom, o IBMP é uma associação sem fins lucrativos, né, ligada à Fiocruz e que tem trabalhado em responder rápido a demandas de saúde pública do Brasil, né? É, a gente tem olhado esse ponto como um ponto de atenção importante e que a gente tem que estar pronto para responder. Pensando um pouco nos exemplos que a gente teve só nos poucos últimos anos, Covid e Mpox, por exemplo, a obtenção de insumos para responder não tem sido simples. Então, a gente tem se preparado para responder com insumos próprios. Então, kits diagnósticos que a gente consegue produzir em casa sem ter que importar nada. Então, eu digo isso tudo porque a gente precisa de informações como as que, bom, os três, Marcelo, Daniela, mas principalmente Gabriel mencionaram, que é informações genéticas, né? A gente precisa de genoma, informação para que a gente possa sintetizar iniciadores de sondas, principalmente para diagnóstico molecular, mas também poder desenvolver anticorpos para detecção eh, do vírus com testes antigênicos, que podem ser amplamente disponibilizados no Brasil. Então, a informação de sequência é essencial. Eu acho que o Brasil, pelo que eu entendi aqui, tem trabalhado nisso, tem gerado dados. Eu confesso que eu procurei um pouco antes, eu achei poucos genomas disponíveis, o que talvez não seja pelo que eu escutei hoje, não é um ponto de crítica nosso. Felizmente, talvez temos poucos genomas disponíveis no Brasil, felizmente. Então, acho que é positivo até o contexto. Um dos pontos que eu também tinha de dúvida era de relação do Ministério da Saúde e do MAPA, se esse alinhamento estava bem articulado e alinhado, porque não adianta a gente buscar esse alinhamento a posteriori. Eu fico muito feliz com o detalhamento que Marcelo e Daniela trouxeram. Acho que é essencial que a gente esteja pronto para isso. E eu só provocando aqui, eu não escutei um pouco da articulação a nível de execução entre as redes e os laboratórios que vão executar e precisam estar prontos para responder. Então, eu entendi que a gente tem uma articulação de alto nível entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, mas eu confesso, Daniela, que eu não escutei. Eu adoraria saber como está essa articulação nos laboratórios que vão estar trabalhando com detecção. E o último ponto que eu gostaria de mencionar é que acho que seria importante a gente ter insumos e um estoque estratégico para que a gente pudesse facilmente, ou inclusive já está nos laboratórios que fossem dar a primeira resposta num eventual cenário de possível dispersão desse vírus e a gente poder ter essa resposta mais rápida, né? Já que o custo não seria muito alto. Então, essa é como uma sugestão, já que a gente já consegue ter as sequências atuais, né? Não que isso vai ser o que vai estar circulando no futuro, mas, enfim, um dos pontos porque a gente tem uma resposta mais rápida do que a gente teve nos outros agravos, já que vamos ter caso em algum momento, né? Tomara que seja a longo prazo. Acho que esse era um pouco dos meus comentários. Novamente, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e me coloco à disposição para responder qualquer pergunta. Obrigado, Fabrício. Mariângela mandou uma mensagem aqui que é muito bom ver uma série de palestrantes assim com tanta garra e uma geração ocupando o espaço como deve ocupar. O Fabrício fez uma pergunta para a Daniela. Eu vou fazer perguntas para estimular enquanto a gente não recebe perguntas de lá. A primeira é para o Marcelo. Eu não consegui entender quando você mencionou se começou em 2003, né? Nós temos praticamente 20 anos e a imensa maioria, a metade dos casos acumulados aconteceu no ano de 2003, perdão, entre 2003 e 2009, corrigindo. A gente tem uma doença que tem 51% de letalidade. Eu não entendi da onde vem
a possibilidade de ter de a letalidade ser alta por comorbidade ou por susceptibilidade individual. Eu queria que você comentasse. A outra é uma aflição, que eu quero compartilhar com vocês, sobretudo com o Marcelo e com Daniela. O Marcelo mencionou duas vezes que o grupo de saúde única foi criado, uma só saúde foi criada, desculpe, e duas vezes mencionou que a gente espera ter estruturas mais permanentes. Até onde eu entendi, não tem uma estrutura montada. A gente tem comitês que estão agindo sob demanda, ou mesmo que sejam por periodicidade. Essa é uma falha enorme do nosso país, não ter dedicado a estruturas permanentes que possam fazer o monitoramento daquilo que foge a uma pasta só, a um setor só. No meu ponto de vista, eu também gostaria de ouvir o comentário dos dois, do Marcelo e da Daniela. O Gabriel mencionou, e aí a pergunta do webinário, né? Estamos preparados? Parece que não, em que pese todo o trabalho que vimos fazendo, a gente não. A infecção deixou de ser animal silvestre para humano, mas já tem animal doméstico para humano, e um risco aumentado da gente ter transmissão interhumana. E um ponto no final da fala do Gabriel chamou atenção também, Gabriel, eu queria que você comentasse, o que é sobre a comunicação. Não tem a menor dúvida, como em estado de emergência, estados de surtos, além da comunicação, tem um sufixo, né? A comunicação de risco, como é que a gente se comunica com a população para manter a credibilidade das autoridades, independentemente de que esfera de governo elas estão trabalhando. E mais ainda com a fala da Fernanda, falando do Rio de novo, se a gente está preparado, que todo o trabalho vem sendo desenvolvido com aquilo que se tem hoje, não tem a menor dúvida, e assim que deve ser, a gente não pode fazer mágica, mas com a possibilidade de, em havendo transmissão interhumana, a gente está trabalhando de uma coisa diferente daquilo que possa acontecer. Começando pela pergunta do Fabrício, que é o debatedor, portanto, ele tem autoridade sobre mim, a palavra está devolvida com 10 minutos para os três palestrantes. Bom, obrigada, Gerson, obrigada, Fabrício, Fernando, também pelas considerações, né? Respondendo um pouco da pergunta do Fabrício sobre a questão dos laboratórios, para que a gente tenha um diagnóstico de influenza aviária aqui na parte animal, a gente precisa ter os métodos da Organização Mundial de Saúde Animal. Então, precisa ter esse reconhecimento, precisa ter ISO, precisa ter biosseguridade. Hoje, a gente tem um laboratório de São Paulo e a gente tem os outros 5 laboratórios do Ministério da Agricultura, além dos outros 3 laboratórios credenciados que são pertencentes ao governo do estado, né, que é o Biológico de Descalvado, o CEDIS em Santa Catarina e o Marcos Henriette do governo do Paraná. Mas a parte de vigilância passiva, quando a gente tem notificação, realmente quem faz é o laboratório que tem a biosseguridade para isso, a expertise, é o laboratório de Campinas. Então, para isso, o Ministério da Agricultura, né, ele desenvolveu um plano de contingência laboratorial e a gente vem trabalhando também com a questão de amostras inativadas, por questão da biosseguridade. Então, indo para lá, podendo ir por meio de amostras inativadas para outros laboratórios. Tá? Não obstante, a gente também começou algumas conversas iniciais com alguns pesquisadores, né, da Sociedade Brasileira de Virologia, mas ainda não foram adiante para a gente verificar também a questão de diagnósticos por outras áreas, por outros métodos, né, mas isso também entra numa questão, como eu disse, de reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, dos sistemas, da ISO. Então, nesse momento, o que a gente tem é o Campinas como localmente fazendo, né, esse diagnóstico de aves, podendo, na passiva, por meio de amostras inativadas, encaminhar para os outros. Na vigilância ativa, que são vigilâncias programadas de aves saudáveis, né, que é isso que a gente encaminha para os outros laboratórios do Ministério. Nesse momento, Pernambuco e Rio Grande do Sul têm auxiliado. E a gente precisa realmente evoluir nessa conversa em relação à quantidade de laboratório. Tá? Mas, nesse momento, essa é a rede que nós temos atualmente para o diagnóstico da influenza no Brasil, na questão animal. Tá? Desculpa. Não, acho que seria isso. Não, tem uma pergunta, já que você está com a palavra. A Mariana Martins, veterinária da Petrobras, está perguntando a você, dizendo que o mapa tem focado em ações de vigilância epidemiológica ativa e estabelecimentos de avicultura comercial.
Os focos do país ainda se mantêm em aves migratórias silvestres. Desculpe, parte dos exames positivados no IAAP partiram de exames dados enviados pelo PMP, Projeto de Monitoramento de Praia da Ah, Costa Baixa, que atende a ocorrência de aves marinhas vivas e mortas em boa parte do litoral. A pergunta: o mapa pretende direcionar a vigilância ativa de aves silvestres? Pergunta 2. O Zoológico da Suíça foi o primeiro país a vacinar suas aves silvestres. Temos planos que englobem ação similar preventiva em aves silvestres? 1 minuto para sua resposta desafiadora para a pergunta. desafiador. Então, vigilância em aves silvestres a gente usa passiva, ou seja, a questão de casos, entendeu? Quando você tem uma suspeita. E quando eu falei daquela interação com o meio ambiente, incluímos o PMP, o ICMBio, o IBAMA. Inclusive, foi por conta do PMP que nós tivemos a notificação do nosso primeiro caso, porque foi no centro de resgate ligado ao PMP. E eu agradeço imensamente a isso. Então, foi todo. A gente trabalhou muito com o André, né, do IBAMA, para poder criar esse vínculo, mas hoje a gente foca na vigilância passiva, ou seja, na notificação, sintomas dessas aves. A gente não tem pretensão de fazer ativa, ou seja, tomar amostras de aves sadias, tá? Então, e o plano de vigilância, ele inclui tudo isso. Como eu falei, são 5 componentes. Vigilância passiva em aves e animais e comercial, vigilância de subsistência e compartimento. Então, o plano ele é todo esse. Tá? Então, ele é composto por tudo isso. Em relação à vacinação, a vacinação é proibida no Brasil, ela pode ser usada em caso de emergência para conter um foco, mas ela tem que ser muito bem avaliada. Por quê? Porque a partir do momento que você avalia, as aves elas podem se infectar e não ter aquela sintomatologia. Então, a gente vai ter o que eu deixei de falar, que é a detecção precoce. A gente não vai saber onde está acontecendo. Tá? Isso é muito importante para a gente, não só por questões de saúde pública, mas também tem a questão do comércio, então a gente vem trabalhando nesse sentido. Alguns países da Europa têm essa questão de vacinar aves em zoológicos, né? E tem, como os Estados Unidos está vacinando condor também, essas aves exóticas. A gente ainda não tem nenhuma legislação em relação a isso, mas essa questão da vacinação é relativamente nova e a gente vem discutindo bastante como seria essa questão aqui no Brasil, pelo impacto que ela traz na questão também social e econômica, tá? Obrigado. Quem faz o sequenciamento do mapa? O Ministério, o Laboratório de Minas, junto com o Laboratório de São Paulo, é o LFDA, Laboratório de Defesa Agropecuária, Minas e São Paulo. O Beleza. sequenciador está em Minas. Antes de passar para o Gabriel e para o Marcelo, a gente abriu o microfone para a Glória. Glória, você tem 1 minuto para comentário. Eu acho que você comentou quase tudo, Gerson, que eu ia comentar, que é a expertise que o Brasil tem já em vários. Desculpa, gente. É Glória Teixeira, da Universidade Federal da Bahia, do ISC. Perdão. Vai, Glória. Estão me ouvindo? Estamos. Não, né? Pois é. Então, o Gerson comentou e que a gente percebe claramente nesses webinários o quanto que o Brasil já tem internamente de expertise técnico-científico para fazer muitas coisas, mas a falta de uma política de Estado que articule e que deixe permanentemente. Veja que todos nós estamos muito preocupados com a gripe aviária, mas pode ser que a próxima pandemia, né, que o nosso risco não seja esse, pode estar vindo outros, e que nós deveríamos estar estudando isso e mais aquilo se tivéssemos de uma forma articulada. A impressão que nos dá é que a integração que tem entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde é uma iniciativa da gestão, do técnico, não é uma política de Estado. Entendeu? É como se fosse, não, nós vamos manter isso de uma determinada forma. Quer dizer, o COI, o CIEVES do Ministério da Saúde, ele busca, sim, articulação, mas é como se fosse uma iniciativa na medida em que necessita de alguma integração, mas não tem isso de uma forma de política de Estado, e eu acho que isso é importantíssimo, porque é o grande desafio para esse século XXI, é ter políticas de Estados para enfrentamento dos novos e velhos, né, agentes patógenos, né, que se a humanidade a vida toda enfrentou,
É possível que nós possamos enfrentar de uma forma mais, digamos assim, mais técnica e mais científica do que enfrentamos a Covid. Aí eu estou falando, enfrentamos, não é só o Brasil que enfrentou de uma forma difícil por uma circunstância muito específica, mas o mundo como um todo. Então, é muito necessário, eu acho, que tenha uma política de Estado e que junte já a expertise nacional para trabalhar em conjunto, porque nós temos. Eu fiquei muito curiosa de saber de Daniela. Menina, onde é que estão esses seus laboratórios? Eu sou da vigilância e não sei nem aonde, né? Se eu tiver um problema, se eu tivesse um problema quando eu estava na Secretaria de Estado, eu ia ficar perguntando a Deus e o mundo para onde mandar a amostra, não é? Porque não é um Obrigado. fluxo, não é conhecido de todo o país, não é, entendeu? Quer dizer, e a outra coisa é que, como é que se diz, foi o outro menino, eu chamo todo mundo de menino, viu? Apesar de não ter mais nenhum menino, né? É da falta de insumos, né? A questão que eu acho que agora o Ministério da Saúde está enfrentando, que é a questão do, como é que se diz, do parque tecnológico, de ampliação do parque para a produção nacional, não só de vacinas, mas também de outros insumos necessários ao enfrentamento dos problemas de saúde pública. E quero dar parabéns ao Butantan, que está se adiantando, pelo menos no, no problema que possivelmente vai atingir a população humana, né? Então, já está fazendo, digamos, um, uma prova de conceito de um imunógeno, né? É uma coisa fantástica isso, né? Mas que é uma iniciativa que, a mim parece, do Butantan, não é do governo brasileiro, não é do Estado brasileiro, entendeu? Então, isso é que Verdade. às Obrigado. vezes, me incomoda. Viu? Desculpa, eu falei muito como sempre. Obrigado, Glória. Eu vou, começando pelo Marcelo. Marcelo, a palavra é sua. Maravilha. Bom, vamos por partes aqui. Voltando no ponto do Fabrício, a Daniela já comentou sobre os laboratórios no âmbito do mapa, né? Em relação aos casos em humanos, o que é estabelecido hoje é que as amostras relativas a casos expostos em humanos, casos suspeitos, né, sejam processadas nos laboratórios de referência, né? Então, as amostras em geral, né, de casos de infecção respiratória vão para os LACENs, né? Em geral, esse é o primeiro caminho, né? Mas sendo uma amostra que esteja vinculada a um caso suspeito de influenza aviária, o processamento dessa amostra não se dá no laboratório estadual, ou seja, não é no LACEN, é no laboratório de referência, justamente por conta das questões de biossegurança, como a Daniela comentou no âmbito do mapa. Então, segue mais ou menos a mesma lógica, e aí nós temos três laboratórios de referência nacional, né, para influenza em geral, tá, que é o laboratório da Fiocruz no Rio de Janeiro, o Adolfo Lutz em São Paulo e o IEC no Pará. Tá? E aí, os LACENs, né, já existe um protocolo bem estabelecido, né, a depender do estado, tá, qual é o laboratório de referência para qual a amostra deve ser enviada. Tá? Isso já é uma coisa bem estabelecida no âmbito dos laboratórios estaduais, né, dos LACENs. Tá? E esse é o fluxo mantido também. Né? E isso, né, já tem, ele, de certa forma, né, entra na lógica da vigilância das infecções respiratórias, né, o grande diferencial é essa, que não é processada diretamente no LACEN, senão que vai para o laboratório de referência. Depois, né, em termos de comentários anteriores, né, um foi em relação à questão que eu comentei de letalidade e suscetibilidade. Né, o meu ponto é o seguinte, como ainda é um evento raro, né, a infecção em humano, né, através da exposição animal, tá? Uma questão que ainda está em aberto primeiro, o que faz, né, qual é a característica que leva essas pessoas em particular a serem infectadas? Isso não sabe. Tá? A gente não sabe por que essas raras pessoas que se infectam. Elas possuem características específicas que facilitam o processo de infecção nelas, está em aberto.
tá? E a hipótese que eu comentei é que, bom, pode ser, tá? E isso pode ser, é apenas uma hipótese, tá? Pode ser que o processo de alta letalidade observado, tá, esteja, de certa forma, já associado ao processo de suscetibilidade dessas raras pessoas em que a gente vem observa a infecção. Tá? Então, pode ser que exista um mecanismo aí que a gente ainda não sabe qual é, que torna essas pessoas que se infectaram mais suscetíveis, e esse mesmo mecanismo facilite o desenvolvimento de um caso grave. Tá? Então, isto poderia ser um mecanismo, tá, que explicaria o porquê da alta letalidade em um evento raro da infecção. Tá? Que a mesma característica que facilita a transmissão já é uma característica que facilita a manifestação grave dessa infecção. Tá? Então, mas isso é puramente hipótese. Tá? Não tem nada de claro em relação a isso, é apenas uma hipótese. Tá? E aí, dentro dessa hipótese, se tornando mais fácil a transmissão, ou seja, não sendo necessário uma característica individual humana para facilitar a transmissão, tá? Isto poderia, então, né, em uma transmissão facilitada, não ter a mesma alta letalidade, tá? Porque não seria mais dependente desse suposto mecanismo facilitador nesses casos raros de infecção humana, tá? Não sei se ficou claro, mas a ideia é mais ou menos essa, ok? Tá? Por fim, em relação à estrutura, né, governamental em si, comentada agora, comentou em particular, né? Bom, nós temos os COIs nos âmbitos de cada um dos ministérios, né? E aí comentou a questão dos CIEVs, né, em relação à comunicação. Isso, na verdade, tem uma política ministerial, né, e uma política ministerial de comunicação interministerial também. Né? Então, isso tem amarras aí governamentais por trás, né? Não não está baseada apenas na ação individual dos técnicos do mais internos, né, no âmbito do Ministério. Né? E aí se estabeleceu, na emergência, estabeleceu o COI unificado, né, que aí juntou os diferentes ministérios para atuar em conjunto, tá? E agora entra isso que eu comentei, né, do comitê intersetorial, comitê técnico intersetorial, que vai um pouco nesse caminho justamente entre muitas aspas, um COI unificado permanente. Tá? Mas ele não está atrelado a uma emergência em particular, que é o caso do COI unificado, né? Que se estabelece um COI por conta de uma emergência específica no âmbito de cada ministério, por ser uma emergência que envolve diversos ministérios, então se estabeleceu um COI unificado, né, para amarrar essas ações dos diferentes COIs de cada um dos ministérios, tá? E o caminho aí que está se propondo, né, dentro do CTI, né, desse Comitê Técnico Intersetorial, de fato, deixar mais claro, né, e construir em conjunto, tá, documentos e protocolos que deixem essas coisas mais permanentes, e esses caminhos, inclusive de ativação de COIs unificados, né, isso já mais bem estabelecido para justamente facilitar quando se estabelecer a necessidade, né, se estabelecer uma emergência, já ter uma série ali de documentos que facilitem essas ações. Tá? Mas isso está dentro de políticas de Estado, né? E o próprio COI unificado deixa de ser uma política de Estado, né? E aí nesse âmbito, né, ali tem no próprio protocolo da saúde, né, o Ministério da Saúde montou um protocolo de vigilância próprio que está sendo atualizado, assim como a Daniela comentou, né, no âmbito do mapa também, e no próprio documento do Ministério da Saúde está lá claro, né, que as amostras em animais, né, os cuidados que têm que ser feitos, né, e o encaminhamento para os laboratórios do mapa para fazer a análise associada, né, que não vá para o âmbito dos laboratórios do Ministério da Saúde. É isso. Gabriel, por favor. Obrigado, Gerson. Bom, excelente discussão aqui, né? Realmente muito rica. Eu vou tentar pontuar algumas coisas que foram discutidas, começando por essa questão que o Gerson levantou, de talvez ter uma questão, uma estrutura permanente de resposta à emergência de saúde pública, né?
é muito interessante, né? Eu vejo com muito bons olhos esse comitê intersetorial de interlocução para que comece a estabelecer as bases para alguma coisa que se torne permanente, como o Marcelo tinha mencionado. E eu gostaria muito de ver, talvez em termos ideais, equipes conjuntas de diferentes profissionais que possam responder em loco essas emergências, principalmente para poder gerar dados que são oportunos, né? Exatamente como o ponto que Mariângela levantou e que permeia muito essa resposta à saúde pública, tanto em dados de humanos quanto dados de animais, né? A gente sabe que é um país dessa dimensão como o Brasil, a gente tem alguns problemas de logística e que acabam demorando demais até a gente ter o resultado e conseguir ter a informação precisa para poder tomar ações, né? Seja elas de comunicação, seja elas de controle de um determinado surto. Então, eu vejo com muito bons olhos e com bastante esperança que isso se concretize de forma efetiva entre os ministérios, que se montem, seja possível montar equipes que respondam rapidamente a esses determinados surtos, e linkado a isso está um ponto, né, que o Fabrício tinha mencionado, que é ter recursos específicos para emergência de saúde pública e todo o pipeline, desde a geração da informação, seja ela genética até o desenvolvimento, né, de ensaios e de vacinas, e para a gente reavaliar isso constantemente com o novo input de dados que pode ser gerado e que deve ser gerado no contexto da vigilância genética e genômica, né? Então, eu acho que isso é muito importante, é interessante, eu estava aqui relembrando que eu já pensava nesse tipo de situação de ter recursos próprios e destinados para a resposta à emergência desde a epidemia do Zika, sabendo pelo processo que eu passei, que os pesquisadores passaram, de tentar conseguir recursos dentro do processo moroso, que é chamadas digitais, né, até conseguir dar a resposta. No caso do Zika, né, a gente teve alguns exemplos em que o recurso saía quando a grande maioria dos casos já tinha se passado e toda a questão oportuna da geração de informações ela já tinha passado esse momento, né? Então, eu acho isso muito importante ter uma estrutura e também ter recursos destinados à resposta à emergência de saúde pública que possam gerar dados mais oportunos. E relacionado a isso, um último ponto, bom, além disso, eu gostaria de falar sobre essa questão da comunicação, que o Gerson falou. Tanto a geração de dados como a comunicação, ela também tem que ser oportuna, e uma está ligada à outra, né? A parte de comunicação, ela é crucial, apesar de que extremamente complexa, não é a minha área de atuação, né? A gente viu durante a pandemia do Covid-19 como isso era complexo, não somente, mas principalmente nessa nossa memória recente, mas é uma questão crucial de fazer comunicação e eu realmente, como eu falei na minha primeira fala, senti falta de ver um pouco mais, por exemplo, dessas campanhas que o próprio Mapa estava fazendo, disso chegar na população, ter uma vinculação melhor na mídia, para que isso chegue na população de forma geral, né? E por último, eu queria só trazer aqui essa questão da vigilância em aves silvestres, né? Eu já respondeu parcialmente aqui e que eu tenho particular interesse, porque essa questão das aves silvestres, várias espécies de aves silvestres estão infectadas por vírus influenza de baixa patogenicidade. E da mesma forma que um de alta patogenicidade surgiu nessa linhagem específica que a gente conseguiu traçar lá em 96 na China, pode ter o surgimento de influenza de alta patogenicidade aqui no Brasil, né? Então, eu fiquei me perguntando como se estabelecer ou se aprimorar a estratégia de vigilância em animais silvestres, né? Junto, obviamente, com a expertise de outros setores governamentais, e se dentro do governo existe já algum planejamento de estabelecimento de laboratórios móveis de alta contenção que possam se deslocar aos locais de difícil acesso, onde estão acontecendo o surto, e gerar, então, essa informação muito relevante de forma oportuna, em vez de esperar todo o processo de transferência até um laboratório que tenha os níveis de biossegurança adequados para fazer a manipulação das amostras. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Antes de passar a Mariângela como moderadora, eu queria primeiro agradecer imensamente a disponibilidade de vocês de se preparar e estar aqui. Mas registrar um fato como moderador que há uma diferença muito grande entre política de Estado e política de governo. Já tivemos outros GEIs, grupos executivos interministeriais.
A vigilância sanitária passou a existir como política de Estado em 1996, quando a Dib Jatene fez a exposição de motivos para criar a Anvisa. A Anvisa é uma política de Estado. Passam os governos e ela tem uma estrutura permanente que responde a todos os ministérios, a todo o setor produtivo do país. Na mesma exposição de motivos, por exemplo, que foi encaminhada para criar a Anvisa, foi solicitada a criação de um CDC. Não estou falando do CDC americano, que é a antítese do que a gente não quer, mas foi de criação do CDC. O nosso país, há 30 anos, titubeia em criar uma estrutura de Estado permanente que fique permanentemente se dedicando a essas situações que a gente vive e cada vez se agudiza mais. Então, a gente não tem mais tempo, mas a gente pode tomar uma cachaça depois, Marcelo. Essa diferença de separar o que é política de governo e de Estado. Amanhã entra um outro presidente como esse que nos antecedeu e muda tudo. Então, o que Glória se colocou como política de Estado são estruturas permanentes que transcendem governo e, melhor, transcendem o poder executivo. Eles têm que passar pelo legislativo, como foi a formação da Anvisa. Maria Ângela, de floor is yours. Obrigada. Não, primeiro só, eu acho que só me resta agradecer a todos e todas e comentar que teve uma alta incidência aqui de gaúchos nessa. Os declarados, assim, pelo sotaque, e alguns que a gente talvez não tenha conseguido identificar adequadamente. Eu queria duas ponderações super rápidas, porque acho que concordando com o que foi falado, mas eu acho que é uma reflexão sobre uma só saúde ou saúde única, e que acho que esse debate mostrou que é possível, né? Que a gente ainda está dando passos iniciais, mas é possível, né? Então, fazer isso, fazer essa conjunção, essa integração de ações de diferentes ministérios, diferentes setores do governo em torno de um interesse comum e continuado e possibilitar respostas oportunas. Acho que esse ainda é o pulo do gato que a gente tem que dar, né? E que entra no que a professora Glória Teixeira falou e que o Gerson acabou de falar, né? Nós precisamos no Brasil de uma estrutura, uma política de Estado que garanta que a gente tenha recursos para preparação e que a gente tenha estruturas capazes de responder de forma oportuna a ameaças, sejam elas de surtos, epidemias, pandemias, de patógenos e também outras ameaças que estão aparecendo para a saúde pública, né? Super obrigada a todos e todas, e a gente espera vê-los novamente num outro, num outro webinar. E eu agradecer também a todas as pessoas que participaram. 10. Obrigada, gente. Muito obrigado, pessoal. É um prazer. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, Obrigada, tchau, povo. tchau. Yeah. Tchau.